Olá, eu sou Wesley Stankovics e estamos dando início a mais um programa Imóveis e Design, direto dos estúdios O Presente. Esse programa você pode acompanhar através do nosso site, das nossas redes sociais e também através do podcast do O Presente. Programa que tem o oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis e Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Tintas Rondon, Rocá especializada em pedras naturais e Vila Velha Mármores. E para o episódio de hoje estamos recebendo ela, Sara Tomé, ela que é da Activa, para falar para a gente sobre contratos de locação de imóveis. Um documento muito importante na hora da locação, né, Sara? Tudo bem? Primeiramente, um prazer receber você mais uma vez aqui no estúdio. Olá, tudo bem? É um prazer muito grandioso eu estar aqui novamente para poder passar algumas informações referentes ao setor de locação, né? E como você mesmo disse, contrato de locação é um documento bastante importante no qual todos que forem envolvidos nesse processo deveriam ter o conhecimento como um todo desse documento, né? Deveria pelo menos ler na íntegra esse documento. Vamos já para a parte burocrática desse contrato, né? Quais as informações principais que tem que ter, tanto do locador quanto do locatário? Bom, primeiro, antes de eu dizer quais as informações, a gente tem que falar um pouquinho sobre os documentos, né, que a pessoa precisa nos trazer. Às vezes as pessoas chegam lá, até elas se assustam pela quantidade, né, mas se faz necessário. Então a gente precisa pelo menos pegar a questão de documentações pessoais. Muitos nos questionam por conta da questão da gente exigir a certidão de casamento, né? Que isso interfere muito se você é casado ou se você é solteiro, ou depende do tipo de casamento que você tem com a pessoa, se ela é comunhão parcial, universal ou separação. Isso tudo faz muita diferença na hora de você assinar o contrato e ele ter validade. Caramba. Né? O comprovante de residência, né, também é bem importante para a gente saber onde a gente vai procurar a pessoa até então ela assinar essa documentação. Então são documentos pessoais que a gente acaba exigindo e a pessoa às vezes ela acaba desistindo por conta dessa burocracia. Sim. Né? E essa documentação ela toda vai fazer parte então do nosso contrato de locação, né, que é exigido por lei, tá? Então, se faz necessário, é chato, mas se faz necessário essa cobrança nesse processo inicial aí de contratação, né? Aí então que entra as principais informações daí de locador e locatário, né? Isso, né? A gente coloca, né? São as informações no qual a gente chama de identificação das partes, né? O que é essa identificação das partes? A gente coloca informações de quem é o proprietário, né? Informações nossas, porque nós estamos administrando para aquele proprietário, né? Existe um outro documento que a gente já comentou um pouquinho no podcast, que a gente ainda vai passar, né? Sobre o contrato de administração, né? Ali o proprietário nos permite a fazer este contrato de locação, né? Aí tem as informações, então, do locatário, que é a pessoa que vai, no caso, alugar o imóvel com a gente, né? Então, essa primeira parte vai depender do locatário nos trazer essas informações. Sim. Né? E a gente falar aí de informações de testemunha no contrato, isso é exigido ainda? Como que funciona isso daí? Sim, a gente coloca, então, normalmente 2 testemunhas, né? E claro que aí quem vai assinar vai depender também da forma de garantia, né? Isso também é uma informação importante de um contrato. Hoje se permite fazer um contrato sem forma de garantia, né? Mas a gente exige então também a forma de garantia dos nossos locatários, né? E aí vai depender essa forma de garantia também. Se for com o fiador também precisa assinar esse contrato, né? É preciso fazer uma detalhação minuciosa do imóvel? É necessário isso também? É necessário, isso. Então aí entra na questão do objeto do contrato, né? O que ele está alugando? Não basta eu colocar uma casa ou eu colocar um apartamento, uma sala comercial. Eu tenho que descrever ela dizendo onde ela fica, né?
qual que é o logradouro dela, o endereço certinho, né? Metragem quadrada. É claro que a gente não precisa colocar exatamente a metragem, porque normalmente é quebrada, né? Então a gente coloca aproximadamente tantos metros quadrados localizado em tal localização, né? Outra coisa bem importante que é necessário é colocar a destinação desse imóvel, né? Porque às vezes o proprietário ele tem lá uma casa. Essa casa ela se situa no centro. Qual é a finalidade? Né? O proprietário que vai definir se ele aceita para comércio ou comercial e residencial ou só residencial. Então eu tenho que citar isso também no contrato, né? Para qual a finalidade que ele vai alugar esse imóvel. Eu não posso alugar a residência e aí eu decido depois que eu vou transformar ela num comércio, num bar, num restaurante, alguma coisa assim. Você até pode, desde que você tenha o consentimento da imobiliária, no caso, porque a gente está fazendo essa intermediação, né? E com o consentimento do proprietário, né? E falando ainda desse detalhamento do que tem no imóvel, por exemplo, algumas vêm com cozinha, outras já vêm com banheiro semi-pronto ali. Esses detalhes também coloca, portas, janelas, essas coisinhas também entram no contrato? Isso, na verdade, não é no contrato. A gente faz tudo isso na vistoria. Tá? Só que no contrato, a gente faz uma ligação, né? A gente coloca lá numa cláusula que o dia que ele for rescindir ou desocupar o imóvel, tem que entregar ele de acordo com a vistoria assinada por ele, né? Que é um documento anexo. E falando em anexo, vocês anexam fotos também deste imóvel? Fotos a gente não anexa na vistoria. A gente tem arquivos no nosso sistema, né? E a gente deixa lá, então, isso arquivado, né? E aí, claro que o locatário, ele tem que, né? Ele tem que fazer essa conferência. Se ele tiver algo a mais para juntar com o nosso arquivo, ele acaba nos mandando também, né, essas fotos. Falando de prazo de locação hoje, mais comum é o quê? 1 ano, 6 meses? Como que funciona? Por lei, então, o mínimo é 1 ano. Né? Isso diz na lei do inquilinato que o mínimo é de 1 ano. Tá? Nada impede da gente aumentar este prazo. Né? Então, isso também é uma parte importante que a gente tem que colocar. A vigência, né? A vigência do contrato, de que dia que vai iniciar, até tal dia, o prazo pelo menos inicial seria 12 meses, né? Que é o mínimo que a lei permite, né? E aí, se a gente quiser negociar um prazo maior, dependendo da negociação ali entre o locatário, né? E o locador, se, por exemplo, for fazer alguma obra no imóvel, né? Por exemplo, o pessoal está contratando o imóvel para fins comerciais e ele vai mexer no piso, no telhado, fiação, alguma coisa assim nesse Alterar sentido. Alguma coisa Então, normalmente, eles pedem um prazo um pouco maior pelo investimento feito, né? Então, aí é uma negociação que a gente faz e a gente coloca isso em contrato, né? Mas é importante também saber que existe o prazo de renovação e reajuste, né? Então, a renovação, ela pode ser mudada de 1 ano para 2, para 3, para 5, conforme a gente acorda e que fique bom para todo mundo, né? Agora, o reajuste, ele é anual, né? Chegou lá no final de 1 ano, a gente faz o reajuste, ou seja, a alteração do valor, né? A gente faz uma análise do valor aí em cima dos índices utilizados dentro de locação, né? E esse valor, ele tem que constar no contrato, o valor do aluguel? Na verdade, o valor em si, tu diz do reajuste? Não, do valor do aluguel. Do contrato, sim. Estou contratando por R$1.500. Ele tem que constar, né? E você tem que constar também o que você vai cobrar além desse valor de locação e o que você vai cobrar se ele não pagar em dia esse valor do aluguel, né? Então, por lei, o que a gente pode fazer hoje? 2% de multa e 1% de juro ao mês, né? Que dá em torno de 0,33 por dia, né? Isso é o que está na lei, tá? E aí, hoje, a gente faz assim, a gente faz uma bonificação, né?
A gente tem lá o dia de vencimento do aluguel. Isso é legal também, pode, né? Se o locatário ele paga em dia, vamos dizer assim, o vencimento é dia 7. Se ele paga até o dia 7, ele tem uma bonificação. Passou do dia 7, ele perde a bonificação e, além disso, ele vai pagar a multa e o juro, né? Só que isso tudo tem que estar especificado no contrato, certo? Se você vai cobrar, por exemplo, taxas, né? As taxas também todas precisam estar descritas no contrato. Tudo que você vai cobrar, condomínio, mesmo que é lei, o condomínio é de competência de locatário, né? Isso está na lei, mas mesmo assim é importante constar em contrato, né? É claro que depende do que vem no condomínio, é de competência de proprietário, quando é estrutural, né? E isso também é uma negociação que a gente faz com o locatário. Se vier algo cobrado no condomínio que é de competência de proprietário, a gente negocia descontando ou no aluguel ou a gente paga para ele. Isso é tudo questão de negociar, né? Mas manutenção de áreas comuns é competência de locatário e isso também tem que estar descrito no contrato. E quais os tipos de garantias assim que quem está alocando o imóvel tem? Então, hoje são várias, né? Mas as mais comuns é seguro-fiança, fiador, deixa eu me lembrar, o calção também é bastante comum e tem o título de capitalização também que pode ser utilizado. São as principais hoje, né? Como que funciona essa questão de título de capitalização, calção, como é que funciona isso daí? Então, assim, ó, o calção, na verdade, eu estou preparando um momento só para falar de garantia, né? Mas, assim, o único que envolve uma outra pessoa é o fiador, né? As outras demais é por conta do locatário mesmo, né? Então, aí, título de capitalização e o seguro-fiança envolve uma empresa terceirizada, né? E o calção aí depende do próprio fiador, né? E existe algum procedimento no caso de não apresentação de um fiador, não loca? Como é que funciona isso daí? Aí casos muito específicos, né? Se, por exemplo, assim, o proprietário fala assim, olha, vou alugar para o meu amigo, né? E aí você não precisa cobrar uma garantia. Pode fazer sem garantia. Assim, nesses casos. Senão a gente também não faz. Mas daí vocês fazem um contrato com esse locatário aí? Fazemos o contrato. A única coisa que a gente especifica em cima no título dele que é sem garantia, né? E aí, assim, como o proprietário nos autorizou, ele também está assumindo esse risco, né? Então, agora, quando é a gente que assume, a gente normalmente não faz sem garantia. E Sara, referente à rescisão antecipada do contrato, contratei por 1 ano, aconteceu alguma coisa, não consegui ficar esse 1 ano com o imóvel, o que acontece? Isso, então assim, é uma rescisão contratual, né? Ela pode acontecer tanto pelo proprietário quanto pelo locatário, né? E ele tem que justificar, né? Tem que ter uma justificativa, né? Se essa justificativa não, vamos dizer assim, não é plausível, por exemplo, a pessoa veio trabalhar para Marechal, né? Ela foi transferida, ela alugou um imóvel. Se ela é transferida para outra cidade, outra localização, ela não precisa pagar a multa contratual, né? Ela está amparada por lei, tá? Mas se não tiver justificativa, de acordo com o que ele tem amparo pela lei, ele tem que pagar a multa rescisória. Isso em ambos os lados, né? Tanto o proprietário quanto o locatário. Isso que eu ia te pedir agora, em relação ao proprietário. Como que eu posso rescindir um contrato para quem eu aluguei? Então, primeiro ele tem que comunicar a nós, né? É primeiro passo. E aí a gente comunica ao locatário, né? É claro que a gente tem que ter o bom senso ali, né? Na hora de pedir para o locatário desocupar. Porque a gente sabe que hoje é difícil encontrar alguns imóveis, né? Disponíveis, principalmente casa, né? Então a gente também tem que dar um prazo para ele, né? Para ele também procurar, porque às vezes ele não acha no tempo
do que é permitido, então a gente tem que ter o bom senso aí na hora de pedir essa desocupação. Tem um prazo mínimo ali que a pessoa pode desocupar o imóvel? Ele tem 30 dias, né? Mas como eu falei, tem que ter o bom senso. Sim. Isso serve para os dois lados, né? E quais os índices, você comentou antes ali em relação a colocar no contrato, né, o que vai ser cobrado, quais os índices que vocês mais utilizam para reajuste de contrato hoje? Hoje a gente tem utilizado o INPC, né? É um índice mais equilibrado, né? Ele não aumenta radicalmente e também não abaixa, né? Ele é equilibrado ali, ele tem os seus aumentos e as suas diminuições, mas ele é mais constante, né? Mas tem também o IGPM. Só que o IGPM já chegou a 30 e poucos %, como chegou a menos 7, menos 6, né? Já chegou a um valor absurdamente alto e já chegou a ir para o negativo, né? Então a gente hoje utiliza o INPC. Como que vocês formalizam essa parte de taxas de condomínio e outras obrigações que quem está alocando o imóvel tem que ter junto ao locatário? Você diz questão de valores? Isso tudo vai para o contrato também? Não, porque o condomínio ele não é fixo, né? Isso já diz na lei, né? É de responsabilidade do locatário. A gente não tem como informar o valor, porque ele é variável, ele depende, por exemplo, se o que o imóvel oferece nas áreas comuns, né? Se ela vai ter piscina, se ela vai ter área de festa, quantos andares tem, se vai ter elevador, quantas unidades por andar vai ter. Então, isso tudo depende do imóvel, né? No caso, vamos dizer, do prédio, né? Mas isso daí é um contrato à parte que é feito com o pessoal do condomínio? Não. A gente mais ou menos passa para o inquilino qual é o valor, né? A gente dá assim uma média de valor, mas garantir que vai ser aquele valor não tem como, né? Isso é impossível. Até porque assim, existem despesas dentro do condomínio que também são variáveis, né? Água, luz, por exemplo, você tem que estar controlando a questão de manutenção do elevador, aí tem a questão de prevenção de incêndio, extintores, que não é vamos dizer assim, uma conta que todo mês você vai pagar, né? Ela é variável. Sim. Então, às vezes o extintor é uma vez por ano, né? Então, isso, naquele mês que tiver essa despesa, vai ter que, né? Sim. O material de limpeza também não é todo mês. Então, vai ter meses que vai ser mais, vai ter meses que vai ser menos. Então, tudo vai depender das despesas que vai ter naquele mês, né? E Sara, falando referente a pagamento de aluguel pós, como que funciona essa prática hoje? Então, hoje nós trabalhamos com pós porque a lei só permite trabalhar com pós, né? Você não pode cobrar o aluguel adiantado, né? Então a pessoa usa e paga, né? Claro que se ele chegar para nós e falar assim, olha, eu quero pagar adiantado, ele pode. Sim. Né? A gente não tem como falar não pode. Se ele quiser pagar adiantado, ele pode. O que a gente não pode é cobrar, né? Eu não posso hoje falar, olha, o teu aluguel de janeiro precisa ser pago. Não, só se ele nos procurar e falar, eu quero pagar adiantado. Sim. Aí a gente recebe, né? Mas senão não pode. Isso tem que constar em contrato também, né? Então são informações bem importantes. E tem muita gente que chega para nós, não pode cobrar adiantado? Não pode, né? Tem que ser pós. A pessoa usa e paga, né? E Sara, a gente fazer agora uma análise de imóveis que vocês têm hoje para locação, tanto residencial quanto comercial. Como é que está ativa hoje? Preparada para receber mais clientes? Quem tem interesse também de colocar imóveis para locação lá, ainda tem essa abertura para 2025, certeza, principalmente? Com certeza, né? A gente até está preparando a empresa para isso, né? A gente está reestruturando toda a parte física e toda a parte de sistema, né? A gente está fazendo algumas modificações para melhor atender
os novos clientes e os que já com certeza estão, né? A gente quer tornar mais fácil o nosso atendimento, otimizar o nosso atendimento para poder atender mais clientes, né? E claro, sempre pensando na qualidade desse atendimento, né? E vai vir ainda algumas novidades, né? Que bacana. E Sara, falando hoje sobre LGPD, né? É uma prática que está sendo muito cobrada em relação a todas as empresas, né? Como que vocês estão trabalhando isso hoje dentro da Activa? Então, hoje, como você falou, é uma prática bem importante, a gente já vem trabalhando há um bom tempo com ela, né? E a gente trabalha já desde o processo inicial ali com o locatário, o próprio locador, né? São dados pessoais que a gente não pode, de forma alguma, fazer com que repasse essas informações, né? Então, quando o locatário nos procura, hoje eles pedem se pode mandar a documentação via WhatsApp, né? A gente não pode aceitar. É a prática mais comum hoje de comunicação, né? Na verdade, é uma prática, né? É prático, mas infelizmente não pode, né? A gente já, quando conversa pelo próprio WhatsApp, a gente já diz que não pode. Mesmo assim, tem pessoas que mandam, mas daí tá lá registrado que a gente disse que não pode, né? E aí o que a gente pede? Então a gente dá três formas para que isso aconteça. Ou via e-mail, né? Ou a gente hoje trabalha via link, né? A gente encaminha o link, onde a pessoa vai receber um e-mail e ela vai entrar nesse link e ali ela vai poder anexar todos os documentos dela. Ou, pessoalmente, lá na imobiliária, ela vem com os documentos, a gente tira a cópia. Ou ainda, uma quarta opção, ela pode trazer a cópia já para nós, né? E, claro, que daí, a partir do momento que a gente coloca isso em contrato, a gente não pode repassar isso para ninguém, né? E aí, quando acontece a rescisão desse contrato, a gente também não pode descartar esse contrato em um lixo normal. Ou a gente precisa queimar, ou a gente precisa picotar. A gente tem que dar um destino em que a gente não corre o risco de vazar essas informações pessoais, né? Quais as informações que vocês consideram mais sensíveis, assim, que não podem vazar de forma alguma? Na verdade, RG, CPF, contato, endereço, o regime de casamento, mais ou menos seria isso aí, né? E hoje... conta, o olerite, né? O olerite também não pode jamais, né, deixar isso passar. São os dados ali que eles... Todos os que eles nos mandam são dados sensíveis, né? Essa parte de proteção de dados dos clientes aí está sendo bem exigida, né? Sim. Acho que por todas as empresas. Eu acho que a adequação, principalmente de vocês em relação a isso, está sendo muito forte, né? Sim, sim. E assim, a gente hoje, por morar numa cidade menor, a gente conhece bastante gente, né? E às vezes a gente liga, me passa o contato do fulano. É complicado, hoje é complicado até você passar o contato, né? É claro que existem formas bem fáceis de você conseguir, mas o ideal seria nem o contato a gente passar, né? A não ser que a gente pede para a pessoa se ela autoriza e aí assim então a gente passar, né? Que bacana. E Sara, falando de animais agora, em propriedades, em locações aí, como que funciona isso? Existem restrições? Como que está isso daí na parte do contrato? Então, isso existem restrições que o proprietário não permite, né? E é ele que vai definir o que ele quer dentro do imóvel dele, né? Se pode ter animal ou não, ou de pequeno porte, de grande porte, o que pode e o que não pode, então é o proprietário que define, né? Isso também é importante constar em contrato, né? E aí um outro fator importante é quando você tem um animal no teu imóvel e é permitido, a parte externa, principalmente, né, do imóvel. Se, por exemplo, o proprietário autorizou você ter no teu imóvel, mas o teu animal danificou pintura externa, grama, jardim, você vai ter que arcar com essa despesa depois no final, né? A gente falando de residência, né? Mas também a gente vê hoje que tem muitos pets que estão em condomínios, em prédios, né? Isso também daí é determinado por quem está
pelo proprietário do imóvel ou daí tem que partir do condomínio, se libera? Isso. Como é que funciona? Daí isso tem que constar no regimento do condomínio, né? Se permite ou não, de que porte, se pode circular nas áreas comuns, né? Então isso tudo está dentro do regimento do condomínio. Uhum. Sara, sucesso para vocês mais uma vez, né? A gente está vendo toda a reestruturação aí da Activa e com certeza é para vocês, mas principalmente para atender bem, né? Com Parabéns certeza. e sucesso para vocês aí. Muito obrigado, eu que agradeço novamente de estar aqui falando um pouquinho, né? Porque com certeza se a gente tivesse mais tempo aqui a gente continuaria falando aí sobre contrato de locação, que tinha bastante coisa ainda para colocar, né? Bacana. De informações aí. Mas a gente fica feliz aí por esse espaço e com certeza a gente vai vir mais vezes aí para conversar com vocês. Certeza, e ficou com alguma dúvida, entre em contato com todo o pessoal aí da Activa, a equipe toda preparada para melhor atender vocês. Lembramos que esse programa tem o oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis e o apoio de Damer Móveis sob medida, NID Rede Construicia, Tintas Rondon, Rocá especializada em pedras naturais e Vila Velha Mármores. E muito obrigado a você também que está sempre ligado conosco. Continue a nos seguir através das nossas redes sociais, do nosso site e também do podcast do O Presente. Um grande beijo, um grande abraço no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.